E bora para mais um episódio do Pode Z, o podcast da Z Magazine, com ao meu lado Cris Gracioli. Tudo bom, meu amor? E uma pessoa, mais um, gente, e uma pessoa muito especial que está aqui na nossa frente. Mas antes de apresentá-lo, eu vou pedir o recadinho de sempre. Curta aqui o nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. E, gente, bora papear, porque hoje, se vocês não gostarem do tema, vale a sessão de terapia, porque o nosso convidado é uma figura. Vocês vão rir do começo ao fim. Estou falando de Aldo Silvestre, uma pessoa querida não só como profissional, mas na nossa vida, né, Cris? Sim. E que ele tá há 20 anos já no ramo de decoração de eventos, principalmente casamento. Muito bem-vindo, querida. Obrigado, imagina, eu que agradeço, estou me sentindo honrado em estar aqui agora de uma outra forma, né? Porque você não disse, deixou em entrelinhas, mas eu fiz o casamento aqui da bonita que vos fala. Com a Cris. A gente teve essa troca no âmbito aí pessoal, fazendo o casamento, que foi um momento incrível. E agora aqui para falar um pouco desse assunto que ainda tá meio latente, né? Total, e assim, tem tudo a ver com moda, né, Cris? Aqui a gente traz sempre pautas atreladas à moda e a gente sabe que a decoração caminha junto com a moda, assim como a arte, o cinema, né, a história. E aí, assim, eu já te convido a começar a falar como é que você entrou nesse universo há 20 anos. Hoje são mais de 2.000 casamentos, né? Eita, que delícia! E 20 anos de atuação. 20 anos, é uma vida, né, gente? É uma vida. A gente tem aí, eu até brifei sobre isso, realmente já passamos de 2.000 eventos. A gente tá aqui para falar de casamento, atrelado à moda, mas a gente atua em outros segmentos de eventos, que não só casamento, muito embora eu confesso que o que faz o coração do tio aqui pulsar são os casamentos, as noivas, as debutantes também, mas a gente tem o corporativo, tem as formaturas, enfim, mas eu acredito que hoje em torno de 90% da nossa empresa são os casamentos. E, gente, acreditem, eu não sou arquiteto, eu não sou designer, eu não sou, sei lá, qualquer profissão que, teoricamente, as pessoas julgam estar atrelada à decoração. Eu cursava química quando eu ingressei nisso e, enfim, dei aquela bugada, dei aquela surtada. Acreditem, há 20 anos atrás as pessoas já surtavam. E aí eu resolvi mudar mesmo radicalmente, algo que sempre veio, assim, na minha veia, no meu DNA. Comecei com uma floricultura e cá estamos, assim, há 20 anos. Né? Autodidata. Eu acho que a gente não foge daquilo que é nosso, né? Deveria ser o seu caminho lá atrás. Você começou a ir para química e talvez a química que você está sendo convidado a realizar hoje é a leitura dos Tem seus uma química ali intrínseca, né? Química. Mas vale dizer que durante toda o meu período de estudante, né, desde criança, adolescente, eu sempre fiz parte, assim, das comissões, das festas, das organizações. Era de igreja também, então na igreja eu acabava sempre estando à frente de algo. E um tempo glamuroso também, né? Vamos falar. Você também tinha um tempo onde a gente tinha coisas incríveis que a gente via na televisão. Claro. Você tinha celebridades. Isso outro inspira. Tempo. Nós Sim. tínhamos outras inspirações. Era outra, mas assim, em linhas gerais é isso, porque falar do começo em tudo, a gente vai ter que marcar outro podcast. Senão não Mas dá tempo. maravilhoso. Mas você tá aqui pelo motivo, não só do casamento da Raíssa, mas pela sinergia que o casamento, o evento casamento tem com o nosso trabalho. Ah, legal. Nos vestidos de noiva, das noivas, de todas essas sensações e do quanto essa categoria de negócio se tornou um grande negócio. O Sim. casamento é algo que a gente comentou um pouquinho antes da gente começar, mas alguns pontos chamam a atenção porque ele é muito cheio de detalhes, de grandes profissionais. A gente realizava um casamento há 20 anos atrás, sei lá, com 20 profissionais, hoje você precisa de 40, 50. Justo. E o que chamou a atenção foi o seu perfil. Né? Que legal. Eu acho que assim, quando a gente... Foi uma coisa até que a gente papeou também antes, né? Que ligou essa chavinha nossa dessa relação com a moda, com a decoração de eventos e de festa. Porque em uma das nossas últimas reuniões, depois da gente já ter feito várias e longas e sempre, né, todos juntos, eu mostrei a foto do meu vestido pronto. E aí você falou, eu estou chocada, lembra disso? Foi isso mesmo. Eu acho bacana essa questão do link que tem realmente uma festa, a moda, porque eu acho que quando se fala em moda, se fala muito em personalidade, né? E eu já quero aproveitar
aproveitar. Não sei nem se a deixa tá boa, mas assim, eu acho que a liberdade, eu acho que tem que predominar sobre tudo. Eu acho que na vida, né? Então, assim, a moda, eu acho que não existe certo ou errado. A festa, o estilo, não existe certo ou errado. O que é legal, o que é bacana, é a pessoa se sentir bem, estar bem. Mas quando eu vi o vestido da Bonita, porque ela se intitulava, né, com um determinado estilo, e a gente estava trilhando um caminho, e de fato, quando eu vi o vestido, o que valida o que eu acabei de dizer, que a gente não precisa viver dentro de uma caixinha, né, me acendeu uma luz, eu falei, nossa, Raíssa, eu esperava talvez outra coisa. Então, o vestido, eu posso falar que o casamento, o evento já passou, né? Lógico. Porque isso tudo é gravado a 7 chaves antes, Exato. mas agora já passou. A gente estava seguindo um caminho que a gente talvez intitulava como um boho chique, uma coisa mais orgânica e tal. E quando eu vi o vestido, eu entendi que tinha uma pontinha de clássico ali, né? E aí foi esse o choque que eu tomei. Não é um choque negativo, é legal, é o quão a moda em tá tempo, atrelada. né? É em tempo, justo. Que aí a gente reviu pequenos pontos, porque não era também um vestido super clássico, mas eu acho que esse DNA, essa atmosfera precisa ter uma coerência, e aí nós tornamos com esses pequenos ajustes coerente. Vou citar um ponto, por exemplo, o horário do casamento. Apesar de que a gente estava trilhando um caminho de algo mais orgânico, talvez até mais dia, o casamento era mais tarde, era um casamento noturno. Eu achei o vestido completamente coerente com o horário, e a gente fez pequenos ajustes e fizemos uma decoração orgânica, clássica, um chique natural, enfim. Exato, eu acho que isso conversa muito com a moda, no sentido da gente também, nós enquanto pessoas, temos vários estilos, né? Hoje Isso é legal. a gente fala em 7 estilos universais, mas hoje já se estuda a possibilidade de falar em 11 estilos, porque realmente, né, a gente sabe que essas nomenclaturas, depois elas vão se expandindo para contemplar novas categorias, né? Justo. E a gente pensa em 3, 4 estilos cada pessoa. Isso acontece na decoração também, né? Isso que você tá falando. Então, a gente pode ter um casamento clássico com pitadas de boho, de contemporâneo, por exemplo? Exatamente. Foi o que eu acabei de dizer, foi o que aconteceu. Na verdade, assim, existem as pessoas que são, sob o ponto de vista da moda, extremamente clássicas, pessoas que são extremamente modernas e são os extremos, literalmente. Mas essa pitadinha, dentro desses estilos que você mencionou, o que eu imagino, Raíssa, é que existem 9, mas a junção de todos eles talvez dê uma gama quase que infinita, né, das junções. Exato. Eu vejo hoje sobre os estilos, tanto da moda ou da festa, ou talvez outros que nos englobam, né, como Que seres impactam humanos nesse na vida, momento. a gente pode ser o que a gente é. Eu tenho um lema que eu sempre falo, me perdoe se em algum momento eu não disse, mas assim, sobre o meu trabalho, sobre a decoração da festa, a produção da festa, eu digo, seu casamento, suas regras. Então, se o vestido vai ser uma saia mais fluida, com um corpo mais boho, mas o véu ele é indispensável, que é super clássico, tá se sentindo bem? Tá lindo? Claro, com bom senso, com parcimônia, com amigas, com a mãe, com a sogra, com o decorador, com a assessora, todo mundo dando aquele pitaquinho também. E aí se chega nesse outro braço de um estilo. Mas é uma construção também, porque falando do exemplo que a gente viveu juntos, a Raíssa começou, quando ela foi buscar esse caminho do vestido, o borro chique era a primeira palavra. Ela também foi descobrindo coisas, conforme a Nani ia trazendo elementos para ela, falava, eu gosto, eu quero. A fenda vai até aqui, não, pode ir até aqui. Aí ela também, acho que houve uma transformação aqui. Totalmente. Como acontece, acho que quando te com a procura, decoração, vem totalmente. vindo também, né? Totalmente. O primeiro contato, a começar com esse primeiro briefing, em que a noiva muitas vezes se auto-intitula com alguma denominação, se auto-adjetiva de uma forma que na verdade nem é, mas a gente vai também com cautela, por exemplo, eu sou super rústica, nossa, eu amo rústico. Aí eu falo, senhor, o que será esse rústico? Quando a gente vai se valer de algumas referências, ela é extremamente clássica, né? Porque o fato de ter, eventualmente, um móvel de madeira abafa. É uma mesa Luiz XV, super lustrada, com machetaria. E ela chamava isso de rústico. E aí, sem, obviamente, constrangê-la, eu digo, olha, amor, então, né?
você não é rústica, você é clássica. A gente pode ser um clássico mais contido, mas é Lembrando clássica. que as reuniões com você são divertidas também. Ai, gente. Deus, Porque gente. você gosta de mostrar as coisas, você ouve, depois você mostra. Tem aquela tua televisão que é cheia de informação de casamento. Não é bacana? É muito. É uma troca. Eu falo que ainda eu ganho. Acredita, eu ganho por fazer Não isso. é bom? Que delícia, hein? É. Mas esse processo todo é para essa formação desse mood, né? E aí eu já vou aproveitar para perguntar, como você faz esse mood desse casamento? Por onde que você parte? É das flores? Ou então cada noiva é um caminho? Porque, sei lá, tem uma noiva que vai falar que o indispensável é a flor, tem uma noiva que vai falar que o indispensável é o mobiliário. Como que se constrói Uma esse planta caminho? gigante. Porque eu sei, Não É. quero. Uma árvore enorme, uma parede. Árvore sim, Árvore- planta gigante não. Exatamente. A decoração, gente, a decoração definitivamente, como a Cris mencionou, né, acabou virando o evento, né, o mercado de eventos acabou inflando e tudo mais, mas especificamente a decoração, eu costumo dizer que quando eu comecei há 20 anos, a decoração, ela se resumia muitas vezes, eu tô falando de casamentos legais, de casamentos bonitos, tal, mas muitas vezes se resumia a decoração da cerimônia, da igreja, um arranjo nas mesas e uma mesa de bolo bonita, né? Nesses 20 anos, eu fui acompanhando essa transformação, onde todo esse processo dessa construção foi se inflando. Então, a decoração hoje é responsável, modéstia à parte, protagonista. é muito protagonista, junto ali com a assessoria, tudo. Eu costumo dizer que quando chega o dia da festa, a gente sabe tudo o que vai acontecer, inclusive o vestido da noiva, né? Então a gente sabe tudo. Ai, quais serão os doces, qual é a identidade visual, como é tudo isso. Então, esse processo, eu aproveitei aí a deixa sobre o mood para falar de como aconteceu toda essa evolução. E hoje está mais inflado, porque hoje a gente leva o balcão onde o buffet vai fazer o serviço, o balcão onde o bar vai fazer o serviço, em alguns locais, na grande maioria deles, todo o mobiliário. Então, o decorador, ele virou um cenógrafo, um arquiteto e tudo mais. Mas, falando do mood, me perdoa, olha, ele dá a volta, mas ele volta. é bom você ter Falou um falado ponto isso. importantíssimo, Super. porque, poxa, eu tô fazendo essa viagem com você, realmente. O decorador, ele ficava com a parte de flores e plantas. Tanto Não que tinha quer me mobiliário. irritar, Cris, é dizer assim, oi, tô buscando uma floricultura pro meu casamento. Eu digo, me respeita os 20 anos do tio. Ele tinha cabelo quando ele começou, gente. E aí vem me chamar de não desdenhando da floricultura, porque De forma alguma. eu bebi dessa água e, aliás, eu admiro e amo floriculturas, presenteio com flores, mas assim, é diferente. Quando você diz floricultura, você tá resumindo as flores. E a gente realmente é o arquiteto desse evento. Eu vi né? vocês, Junto você com e a tudo. Lilian, que foi organizadora. A Lilian do Portal Girassol. Eu acho que ali vocês têm um mapa para ser preenchido. Exatamente. Começa ali aquela uma quantidade tela em de branco, mesa. né? E Exato. assim, todo esse processo, ele pode ser de forma imediata, porque, como eu disse, a gente lidar com pessoas muito plurais, cada pessoa tem um jeito, né? Uma personalidade. Então, eu atendo noivas que chegam e que não faz ideia. Eu falo, gente, mas que planeta será, né? Que a pessoa vive sem retaliação, porque eu sou assim. Mas tem gente que já chega e diz assim, olha, eu quero 5 rosas, 20 astromélias, sabe? Eu acho curiosíssimo Já também. sabe o nome, né? Sabe o nome de flor, né? Às vezes eu falo... E quando eu não sei, eu faço plena, né? E depois eu dou uma Google. pesquisadinha Google. Então, assim, existem os extremos. Mas, de fato, não precisamos definir isso num primeiro momento. Que bom se for, mas, assim, é um processo. Até a noiva se ver dentro desse contexto todo, vale lembrar que uma das primeiras coisas, aliás, gente, eu atendo uma noiva, eu me coloco sempre à disposição no pré, sem nenhum vínculo, através de WhatsApp, de rede social e tal, que é na escolha do espaço. Mas é muito comum, a esmagadora maioria, a noiva chega com o espaço definido. Porque você concorda comigo? Começa por ali, uma noiva né? mais urbana, uma noiva mais moderna, né? Ela vai para um salão, uma coisa mais fechada, uma coisa mais literalmente Exato. urbana. Agora, uma noiva mais fluida, mais atual, eu digo mais contemporânea, vai para um espaço onde a natureza, que hoje, inclusive, eu acho que a maioria, né? Onde a natureza se conecta com esse espaço. Então, daí a gente vai sentindo qual é o Isso estilo. já é informação, né? Total. Dados, 100%
Não. dados. Gente, às vezes uma perguntinha boba que a gente faz, pra gente tem uma relevância tão Claro. grande na formatação disso tudo. E curiosamente, graças a Deus, né, quando passa, as noivas vêm e dizem assim, nossa, Aldo, como você conseguiu captar tudo? Foi isso falo, que eu falei. gente, Deus. Mas é o que eu falo, porque assim, durante todo esse processo é óbvio que a gente tá junto, a gente tá construindo junto esse mood, tá vendo imagens, tá vendo flores, tá construindo uma paleta de cores. Mas assim, o que eu senti, falando da minha experiência, a decoração era o que eu tinha de mais intangível. Eu não conseguia, por mais que eu soubesse o que eu queria, que eu sabia da paleta, das cores, etc. Eu não sabia como aquilo ia ficar disposto. Por mais que tenha um mapa, é difícil pra nós que não somos da área imaginar tudo isso. Cara, eu vou pegar isso como uma deixa, porque Então isso pra mim é um calcanhar de Aquiles. Porque assim, hoje, como a gente apresenta? A gente apresenta com mood de paletas, referências de mobiliário, se vai pra uma linha mais clássica, mais moderna, alguma expectativa de floral e tudo mais. Mas assim, o casamento da Maria e do João, da Raíssa e do Matheus, acertei. Acertou. Uau, Jesus! Imagina se eu citei a Maria e o João e já ia tentar, né? Mas não, olha, Mas lembrei resolveu real. falar. Yes, né? Esse casamento, ele é exclusivo. Eu posso ter feito 20 casamentos numa paleta contemporânea, em branco e verde, em que as folhagens predominam naquele mesmo espaço. Mas o casamento da Raíssa e do Matheus, ele é, sim, exclusivo. Por mais que possa um mobiliário, um detalhe cenográfico, um aéreo, você já ter visto em outros casamentos. Mas aquele contexto é o único. é único. E esse item, que você citou uma palavra que é intangível, e eu falo isso, isso é maravilhoso. Porque quando eu fecho um contrato, eu sempre falo para os meus clientes, eu falo, além de uma decoração, de um projeto de decoração, eu tô te vendendo e tô sentindo isso, e você tá comprando credibilidade, porque eu entendo esse pisar nas nuvens. Eu não sei onde eu tô pisando. Mas é exatamente isso. Exato. Talvez este seja um dos... Aliás, nos fornecedores de casamento, a noiva tem que ter, a família tem que ter bem essa noção. Tem, Que você tá contratando. É uma entrega. É uma Porque, entrega. Assim, o vestido, por exemplo, o meu vestido foi feito... Ai, um minutinho, deixa eu... Mas- Gente, eu sempre sonhei com Ai, arruma isso. meu cabelo. Gente, tá bom o meu cabelo, Tá aqueles... lindo. Ó, o meu Mas vestido eu gostei foi... mesmo foi desse brinde. Ai, gente, nem fala desse Milhões de brinco. dólares. Ai, gente, sabe o que eu falo? Meu 13º tá aqui, ó. O 13º, décimo ficou bom. 14º. Foi pro podcast, viu? Câmera eu tô aqui. Comprou pra cá, tô exclusivo. Mas é sério, assim, o que eu senti, né? O vestido, por exemplo, o meu foi construído do zero, com a Clamore, com a Claro. prima Nani. E a gente teve muitas provas. Então, apesar de ter sido super assertivo, teve um momento, por exemplo, da saia, que a gente fez um ajuste, que eu falei assim, nossa, eu acho que eu queria um pouquinho mais justo isso aqui. Sim. Isso é muito tangível, você vai Você aprovando tem a cada possibilidade. etapa. Exatamente. Mas eu acho que é o único que é tangível. É o único. E aí, assim, quando eu entrei no salão, que eu entrei por trás, e você lembra? Você Sim, me pegou eu fui pela entregar o mão. buquê. Você entregou o buquê e você falou assim, vem ver o salão. Eu falei, eu não tô Como acreditando. assim? que Isso é muito legal. Parece que você me conhecia desde que eu nasci. Porque Ai, gente, Não, é era pra... verdade. Tem como editar, botar um violino aqui de fundo, porque ela fica como? Vamos fazer um corte. pode chorar. Essa é a hora que você chora. Era agora? Era agora. Putz, perdi o time. Mas, viu, isso é verdade. tão lindo. E pra gente, claro, pode parecer piegas, porque eu falo isso diariamente. Mas tem o lado também dessa responsabilidade. Porque você citou, por exemplo, a saia do vestido. Pô, que legal que a Nani, ela teve possibilidade de apertar. Ou, Exato. eventualmente, de mudar uma manga. A gente não tem essa possibilidade. Porque imagina a hora que você entrou, como Falar, que a não gente... quero esse arranjo, não vai quero fazer o esse quê? aéreo. Imagina, a festa tá Não, tem que pronta, acertar né? 100%. Exato. Agora, continuando nessa pauta, uns 3 anos antes, talvez a gente estava aí até em pandemia, começou a surgir, sempre foi uma realidade, mas dentro de um cenário, às vezes, um pouco até mais elitizado, porque isso custa, que seria um projeto 3D. Hoje, com a inteligência artificial, eu já começo a ficar um pouco com medo, e eu sou uma pessoa meio resistente, sabia? Eu sei que não pode, eu me esforço, eu tento, mas eu não sou uma que é pessoa muita tecnológica. mudança. Você muito consegue rápido. falar lá para aquele aplicativo da inteligência artificial, que eu não vou falar o nome para não fazer o jabá, louca.
Que assim, uma festa campestre com tons terrosos, com mesa posta, com uma pista de dança assim, nanana, pá, aparece. Então, eu tenho medo de que essa emoção, de que essa... Exatamente. Eu sempre falo para as minhas noivas, eu respeito, eu entendo as noivas que não são como você, que é um pouco mais... focada nessa parte não emocional e prática, né? Racional. E queria saber como vai ser, quantos metros vai ter. Eu paro e falo assim, olha, não tem problema você querer saber, eu tô aqui para responder, mas permita-se. Esse dia é tão legal viver porque o mais legal foi isso, foi a surpresa. Justo. Foi E você se arrumou lá no espaço, né? No espaço. Você poderia ter descido, ter ido dar aquela curiada. E na hora que um artista tá pintando a tela, não se opina, né? Aqueles assim. Exato. Porque às vezes assim, isso vai ficar assim, não, a gente já vai subir e tal. Exato. Então, se permitir é legal. Por isso que eu sempre digo. Feche o seu casamento, feche os fornecedores, todos esses CNPJs que trabalham em prol do seu grande dia, se você de fato confiar, né? Tudo isso que você tá falando bate num bom briefing, que eu acho que é imprescindível para qualquer trabalho, Justo. seja para nós como agência, Não, e pra você organizador. Exatamente, A gente organização. realmente teve... A gente obedeceu, né, entre aspas... Tudo aquilo que a gente foi proposto, todas as etapas. Isso. Assim, não teve uma coisa assim, eu sei fazer casamento. Não sei fazer casamento. Por onde começa? Começa aqui. Então, temos uma organizadora, temos um lugar. O que vem depois? Era tudo mapeado. Justo. E a gente respeitou. Organizado. E uma outra coisa que eu acho importante, existe um budget. Podemos respeitar esse budget? Podemos ultrapassar enquanto... Ou o que a gente vai ultrapassar porque vale a pena, faz muita diferença. Foi um exercício que a gente fez junto. Foi. Sim. Puxa, isso aqui vale a pena. Talvez aqui eu possa mexer, mas esse daqui não. Não dá pra... Então vamos Exato. fazer. Então, assim, eu acho que tem que ter entrega de todas as partes. Olha, a Cris, ela já foi prática, né? Que a gente tá aqui sonhando, emocionado, ela já vai pro budget. Porque é curioso isso. Mas Porque é uma dúvida, né? É associado a todo esse sonho, Sabe a toda por que essa... que eu chamo a atenção? Porque esse casamento, ele foi algo que a gente combinou, o que a gente poderia fazer. Os noivos foram perfeitos nesse ponto. Realmente, vocês se preocuparam o tempo inteiro em fazer aquilo, justamente para não ter dor de cabeça alguma. E vocês ficaram dentro dessa planilha de budget? Passou pouquíssimo. Pouco, Eita, Jesus, não vamos divulgar isso. Mas aí que tá, você encontra pessoas que realmente entendem. Sim. Você não estava trabalhando com um budget ruim, óbvio que Claro pelo que não, contrário, o óbvio. casamento Algo estava lindo. real, algo real, exato. óbvio. E a gente conseguiu fazer um casamento maravilhoso, mas essas pessoas que entraram no circuito, elas tinham esse perfil. De seguir Então, isso, é né? estresse. E a gente, casal, família, também dava essa liberdade pro que você tá falando, Sim. sabe? Gente, cada um Porque- vai fazer o seu trabalho. Porque assim, Raíssa, vale lembrar que assim, inclusive eu atendi uma noiva essa semana, que a preocupação dela, olha que curioso, ela nem é daqui, ela é de São Paulo. A maior dúvida dela, eita, quase não sai, né, bebê? A maior dúvida dela, ou o maior monstro dela, não é tipo ver qual estilo é dela, o que ela vai de fato querer, mas sobre budget, onde a perna dela vai alcançar. Isso. Porque ela tá com uma assessoria que eu não conheço, ela é de outra cidade, vai casar, ela é da capital, se casa no interior. E assim, foi muito curiosa essa colocação dela, porque ela falou assim, eu tô entrando num mundo desconhecido, Isso. que eu não sei até onde vai. Então assim, é muito importante isso que a Cris acabar. falou. Hora que acaba. Acaba. Acabou. Fica a Não tem memória. outra festa, Exatamente. Porque às vezes é pros dois lados. Você fala assim, não, eu vou fazer um casamento incrível, porque é uma vez só. Isso. Só que essa relação, você não vai voltar o mês seguinte pra comprar de novo Justo. essa festa. Não tem o Então, segundo round, É né? O uma segundo chance tempo. pra cada um. Sim. Tem que sempre E o que acertar. vai ficar é a indicação. É. Que isso Exato. que eu acho que é o mais forte. Mas isso, assim, é tanto. Eu tô aqui pra falar da decoração, do vestido, da Sim. moda, tudo. Mas, assim, isso pode servir pra todos os profissionais. Então, assim, se você trabalhar com transparência e dizer: olha, o teu casamento tá nesse nível, tá bacana, tudo que você, dentro do briefing, a gente conseguiu colocar, e tá aqui bacana, e vai ser lindo isso até daqui um ano, porque é uma média de um ano de antecedência, nada lhe vai ser cobrado mais. Agora, podem surgir outros produtos, Detalhes, né? que aí
você pode pagar. E que é possível entender como aconteceu com a gente. Puxa, olha isso, tem isso aqui Faz pra comparar. diferença, justo. Exato, tem Eu uma acho- mesa aparente. Quer colocar? Se não quiser, a festa vai acontecer do mesmo jeito. Mas isso daqui vai ficar bacana. Quer? Uma cenografia, um Exato, aéreo, né? As luzes, aí etc, é uma etc. avaliação E vai lá, e era uma coisinha ou outra, assim. básica. Mas é tudo, eu acho que teve ali, teu e de outros profissionais, esse respeito ao negócio que estava Mas a acontecendo ali. recíproca é verdadeira, porque também tem gente, né, que... Todas as noivas são boazinhas. Não. Não. Ih, caramba, Qual que é o imagina. termo? As bridezillas? Imagina. Eu amo todas, mas sabe o que eu digo? Eu falo Claro. assim, nós temos dois caminhos. Sermos leves e felizes e prazerosos, ou sermos estressados e pilhados e tal. Então, às vezes eu falo, quando eu vejo alguma noiva indo, porque o Aldo não tem bridezilla, não tem, porque no caminho eu digo assim, olha, vamos lá, para. E daí que tá tudo Eu errado, falo, para de não ser é? louca, É. né? Eu falo, para de ser louca, não vamos aí não, vamos ser... Sai dessa vibe. Sai, ixi, vamos passar aqui. Não, eu tô brincando, mas é claro que eu também sou ser humano, eu também tenho os Sim. meus momentos de altos e baixos, mas assim, o caminho pode, na minha opinião, deve ser leve, Sim. né? Só que aí se a A pessoa gente precisa quiser... escolher isso. Isso. E na verdade, eu entrei nessa Pauta. seara, nessa pauta, porque você falou, o nosso time trilhou esse caminho. Mas aí tem, quando eu falei que às vezes tem umas noivas, às vezes que viajam, gente, não tem problema se você quiser ir pro Caribe, mas ir pra Maldivas é outro custo, entendeu? E aí é que fica chato, porque, viu, tá tudo bem, vamos pro Caribe, tá maravilhoso. Exato. Agora, se você quiser ir pra Maldivas, a gente tem esse budget. E aí isso fica chato. Então você entende que teve essa, eu recebo, viu, Cris, assim, essa sua... Porque você entendeu que todos os profissionais foram solícitos e trilharam esse caminho junto com vocês, A gente tendo entendeu projeto que e é budget. possível. É possível. É possível. Mas então, mas se vocês, quanto clientes, não entendessem que aquilo era o limite, tipo de projeto barra budget, também poderia ter umas rusgas, porque infelizmente, eu falo que eu queria só falar de coisa boa e na sala ao lado a gente vai falar de custo, sabe? Porque infelizmente as coisas caminham juntas. Então, assim, tem profissionais e tem profissionais e tem clientes e tem clientes, É entende? isso mesmo, Como em com tudo, né, certeza. gente? Com certeza. E aí, falando até de uma parte mais prática da coisa. O que é, por exemplo... Vamos falar de estilos, tá? Tá. Porque também a gente traz isso junto com a moda. O que é um estilo clássico dentro do casamento, por exemplo, hoje? Como que a gente caracteriza essa festa? Você sabe que, na verdade, assim como na moda, existem alguns estilos-chave, existem as adjacências, né? O leque vai abrindo e cada vez mais. A cada dia eu ouço. Esses dias eu recebi assim, eu quero um casamento meio natureza chique. What? Eu falei, gente, fale eu não mais sei. sobre isso. Defina a Uma natureza onça com chique. colar de pérolas. A onça com colar de Boa. pérola. Natureza chique. Olha, eu tô Cris tá na natureza chique. Gente, então assim, e não tem problema, e tá tudo bem. Ou foi a forma que ela se autodenominou, foi a Então hoje eu estou uma natureza, natureza chique. chique. Então, assim, desde que seja sintético, não a pele de verdade, Por favor, não, né? de Por jeito favor, nenhum. não. Então, assim, o clássico, eu acho que o próprio nome já diz, eu acho que precisa, assim, haver uma coerência, muito embora tenha aquilo que nós dissemos no início, que pode ter pitadas de contemporâneo e tal, mas o que define, geralmente, um casamento clássico é a imponência, a exuberância. Cores, por exemplo, raramente foge do tradicional e clássico branco e verde, mais branco do que verde. Os mobiliários geralmente são em tons mais claros e amadeirados, sem muitas adjacências, sem muita variação nessas cores desses mobiliários, de tapeçarias e tudo mais. Muita prataria, lustres de cristal. Então, você entende? Tudo que eu tô narrando, eu tenho certeza que vocês e quem nos tá ouvindo vai já visualizando isso. Então, são literalmente esses casamentos mais exuberantes. Exuberante no sentido desse impacto, porque exuberante pode ser um Pomposo, casamento na praia. É mais pomposo, cheio de pompas e circunstâncias. Sim. Eu acho que é isso. E aí, logo, uma noiva nesse estilo, você vê uma noiva com uma saia um pouco mais, com mais volume, com um corpo mais estruturado. Geralmente o vestido não tem nenhuma fluidez, né, nenhum movimento. Então, assim, eu acho que isso pode determinar o clássico. É tudo construído, né? O romântico, por exemplo. Então, só que um casamento
casamento pode ser clássico e romântico. junto. Eu não fiz muito a lição de casa, mas teve esse casamento na Itália de uma Sim, brasileira eu anotei o com nome. um É a russo. Tatiana Barbieri, né? Tatiana Foi Barbieri. uma loucura, né, Foi. gente? Me nota, tá Pode notar Casa de novo! O que aconteceu? Foi um casamento num lago lá na Itália. Você sabe o nome? Lago de Como? Como? Ai, sorry. Tem uma pessoa que vos fala que tá ali, abafa. Eu achei muito chique isso. E foi um casamento muito chique, muito clássico. Mas teve um toque de romantismo. Então, por exemplo, foi ao ar livre, num gramado. A parte floral tinha uma desconstrução, mas não era branca. Tinha tons pastéis em rosa, em champanhe. Depois a festa também era uma festa bem suntuosa, mas não era esse estereótipo que eu acabei de narrar. Então, você entende como não dá pra viver na bolha? Eu vejo esse casamento como um grande... O vestido dela, Sim. como as pessoas estavam elegantíssimas. Tavam O que mesmo. foi aquilo, de verdade, porque a gente acompanha muito, mas esse casamento, eu acho que esse ano, eu acho que foi pra mais eles, Foi, assim, foi. A né? gente teve também o de Fernando de Noronha, né? Do empresário. Sim, Lembra? Também sim. foi um casamento, que eu acho que é uma tendência também, um casamento de vários dias. Isso De também, vários Isso dias. daí também tá... Na verdade, os destination, né? Eu acho que, aliás, Quando assim, você pensa que viu tudo. então, só que assim, Você vê desde que me levem. Quanta coisa pra crescer. Uai, não foi assim o casamento do Thiago Nigro também? Sim, exatamente. Vai pro foi. interior, vai pra praia, vai pra outro país. Foram Então, alguns dias. a minha Foram. preocupação é se isso, né, for muito internacional e não nos levar, né, gente? A gente vive Tem aqui. que levar. Então, assim, eu acho que isso, inclusive, é uma tendência, mas voltando, porque eu sou desses. Eu falo, saio da pauta e volta. volto. Vamos Isso aí. fechando, Você catou? Chaneliza. Nada, a gente tem contra-regra aqui que tá mostrando, gente. Então, assim, o clássico, eu acho que ele pode ser um clássico romântico. E aí, eu acho que a gente abre uma outra janela, que é o contemporâneo, né? Que eu acho que hoje, particularmente, meu DNA, acreditem, é clássico. O Aldo A gente acredita. de 10 sim. anos atrás, de 8 anos atrás, eu era dos espelhos venezianos, das tapeçarias persas, das mesas espelhadas, dos arranjos frondosos e suntuosos, dos lustres bacará. Então, assim, São os tempos, né? sim, então, e eu fui resistente, eu confesso. Falei, gente, mas não é possível. Será que isso realmente é bonito? E aí você vai vivendo, fazendo alguns laboratórios. E hoje eu surfo em todas as ondas. Mas assim, esse contemporâneo, que é o oposto do clássico, aí esse sim eu acho que abre vários leques, né? Que pode ir pro rústico chique, pro boho. Que na verdade tudo existe uma conexão entre todos eles. Sim. Cada um tem um pontinho, mas todos, a grande característica é a rusticidade. E fica o desafio pra você reunir tudo isso, fazer funcionar de Entender acordo com aquela A cabeça da proposta. noiva, aqueles, né? E esses estilos todos cabem, por exemplo, para casamentos em todas as épocas do ano, estações e horários, por exemplo? Geralmente, pelo menos o horário da cerimônia, E geralmente não. geralmente não pode? Não pode, né? Geralmente não, porque Você geralmente falou que pode acontece. tudo. Porque você imagina, vamos falar de moda? Você Vamos. imagina uma convidada que ela já vê, por exemplo, na identidade visual, no próprio convite em que você manda, Põe o isso dress já code, pode colocar o dress code ou não. O dress code ele pode estar de forma subliminar, né, dentro do conceito da arte que tá esse convite, ou do perfil do casal, ou do local da festa. Olha que curioso. Sim. Dica, pling, É. você foi convidada, dá uma Vai olhar o stalkeada, vê um site, gel, dá um Google, olha o gente. horário. Agora você imagina, uma noiva rústica, uma noiva boho chique, né? Imagina a dificuldade para o convidado se com todos esses adjetivos e toda essa configuração do casamento for às 20 horas. A pessoa não sabe o que vai vestir para esse Exato. casamento. Né? Então, assim, eu acho que isso é importante. Então, Aldo, particularmente, isso não diz que não tá escrito na pedra, não é a verdade suprema, mas eu acho que esses estilos mais orgânicos, mais ecológicos, mais em contato com a natureza. E vamos combinar? Não é uma retaliação, viu, Raíssa? Mas assim, pra fotografia, se você casa
começa de dia e termina ao entardecer, você tem 3 momentos de fotografia. diferente, é Você verdade. tem dia, você tem o entardecer, geralmente o ensaio do Que é casal, lindo. e E finaliza a a noite e invade a festa. É. Isso mesmo. Né? É como, por exemplo, um casamento na praia. Faria sentido um casamento na praia, ou um casamento na fazenda, ou um casamento com uma super Mas são as vista. mudanças que chegam. Sim. Eu acho que isso que faz todos os profissionais, em todas as suas profissões, mas falando da sua, ter essa transformação, porque é uma coisa sempre para inovar, para entender Sim, o que está acontecendo. E essa cabeça dos noivos aí, do próprio mercado, porque as noivas também não inventam sozinho essas coisas todas. Óbvio que Vocês não, alimentam. É. Mas aí vem as pessoas que têm mais coragem. Por exemplo, esse que a gente acabou de mencionar lá na Itália, era um casamento que poderia acontecer, por exemplo, aqui no Brasil, no Copacabana Palace, cheio de Super, pompas e circunstâncias. claro. E ela conseguiu, não é pra menos, né? Fazendo um casamento na Itália, um casamento tão clássico quanto, com os convidados pisando na grama. Por isso que eu falo, meu casamento, minhas regras. Eu acho que ser chique é isso. Você conseguir colocar sua personalidade, fazer uma coisa de bom gosto e sempre receber bem. Isso aí. Né? Porque é uma grande confraternização. Você tá recebendo ali Não, e receber convidados. bem é fundamental. Não é né? fundamental? É, É uma construção de uma festa que a construção é muito longa, tem muitas expectativas. Os convidados também têm muitas expectativas para esse dia. Cria-se, óbvio. Então, assim, e se todo mundo tiver realmente com o mesmo sentimento, com a mesma energia, é onde você vai na festa e fala que festão. Exatamente. Porque às vezes você faz uma coisa incrível e não é pegou, bom. né? A engrenagem tem parece que não energia. funcionou. É, Mas aí, né, amiga? A gente tá vê falando como é todo da mundo- produção, mas a energia daí. Do noivo vai, e da noiva, é, exato. é. Desse saber receber bem, né? Exatamente, eu acho tem essa isso. agitação também faz parte do nosso papel ali. Gente, tá sendo quase um jogo da verdade, meu O Deus. quê? De frente com Raíssa e Cristiane. Meu Deus, que isso não me compromete. Mas também, assim, Não, mas- aproveitando, né? Você vê, esse é um pilar muito importante, que ele tem que ser procurado logo cedo, né? Sim, Que é justamente para você poder realizar todo esse sonho. muitas Porque é coisas muito estão diferente. atreladas. Exato, É. não só pela magnitude que isso tem, mas porque quando a gente fala em casamento, e quando a Lili veio aqui ela falou disso, É. existem os pilares de investimento mesmo, né? São Óbvio. os investimentos mais altos, o buffet, o espaço. O espaço, a decoração e a música, e a talvez, música, né? Exato. Isso. Então, Aí esses vem 4. bebida também nesse É. mesmo. Aí depois não, que pelo amor de Deus, que os cake designers, os sweet designers, Não, eu acho são que não é maravilhosos, chique mas mais aí- falar inglês, né? Tipo, as pessoas de doce, de bolo, os designers de bolo, os designers. pro Brasil. Os designers, mas docinho. designers também é. Designer é uma Gente, palavra tudo é designer, gringa. não é? Então, assim, tudo é importante. A lembrança, Sim. a pista de Foto, dança, a vídeo. foto. Mas Tudo é essa contratação, imprescindível. ela tira um peso. Um peso. Pra depois os noivos poderem curtir esses detalhes. Exatamente. Que vão fazer a diferença. Porque É. isso é algo que você precisa entender rápido, Justo. né? E uma Justo. coisa vai puxar a outra, né? Exato. E que eu acho que já dá o gancho pra gente falar, por exemplo, a gente teve o período de pandemia, que a gente sabe que o segmento de vocês de casamento, evento, festa, parou de fato, né? Sim. E aí a gente ouvia falar, a gente lia nas matérias que viriam casamentos menores, mais intimistas, algo mais familiar. Isso não aconteceu, né? Ô, Raíssa, deixa eu te contar Aconteceu uma um tiquinho, coisa. Mas elas vai. não deixam. Naquele momento. Não, aconteceu naquele Aconteceu um momento pouquinho, né? específico da pandemia. Porque não sei se vocês lembram ou sabem, mas assim, vieram algumas medidas. Sim. Por exemplo, que a casa teria que ter uma capacidade menor, né? Ou melhor, a capacidade da casa deveria atender a uma porcentagem bem menor do que de Limitaram, fato né? é. Eu achei tudo prudente. Eu fui uma pessoa que respeitei muito o momento pandêmico. Eu fui vítima, inclusive, fiquei em hospital e tudo mais, então eu respeito super. Porém, os achismos foram bizarros, assim. Daí surgiram especialistas De tudo. financeiros, legais, sanitários, impressionantes. Então, assim, a gente tava falando de um mundo, eu nem tô falando de Brasil, a gente tava falando de um mundo, eu tô falando do globo terrestre. Não se tinha, Afetado. por exemplo, ainda não se tinha vacina, não se tinha um monte de definições, mas tinha que o talher do buffet tinha que ser embalado. Aí eu,
gente, de que planeta? Será que teve pandemia em outro planeta? Essa pessoa vê. Então, Essa assim. informação, né? Ai, É porque difícil. as pessoas têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Então, isso virou uma grande Babilônia. Eu não vou mentir que me deu muita preguiça, porque não bastava a parte comercial, o rombo no mercado. Eu não sei, eu não vou ser pretencioso em dizer que foi o setor mais atingido, mas, eu acho foi um dos. se a gente pegar o evento de modo geral, foi o primeiro a parar e o Claro. último a voltar, né? Isso, Então, posso ter essa liberdade de dizer que foi o setor mais atingido. Então, você imagina a gente manter... Nós somos pequenas empresas, né? Nós não somos empresas grandes e tal, muito embora sólidas, mas nós somos pequenas empresas. Nós ficamos quase 2 anos sem trabalhar. Sim. E aí, quando retornamos, essas pessoas, na minha opinião, oportunistas, sem base em nada, começaram a criar algumas regras. Dificuldade. E com isso, obviamente, vieram, nossa, agora a tendência vão ser os mini weddings. Eu não tenho nada contra os mini casamentos. Eu apertei o tradutor eu não tenho agora. nada contra mesmo. Não, de Tá verdade. difícil de eu falar isso. Desde que o mini sejam 100 convidados, assim, né? 100 convidados é um mini wedding pra ti? Então, ótimo, aí ok. Menos disso. Eu tava pensando em 100 mesmo. Não, eu tenho uma outra colocação. Desde que mini wedding a pessoa não interprete como mini budget, tá tudo certo, né? Aí tá tudo em casa. Então, assim, porque muitas vezes fazer um casamento para 200 ou 100 pessoas, eu não vou dizer que é o mesmo custo, mas é muito parecido. A estrutura tem que existir. O único fornecedor que existe um link é o buffet, o bar, quando é cobrado Isso, por pessoa. Isso. Mas a produção é a mesma. Mas Assim como aí... espaço, Exatamente. música. É o mesmo. Então, assim, só concluindo essa parte, assim, triste, chata, que eles, graças a Deus, passou, em nome de Jesus não vai voltar, surgiu-se isso até por uma questão de necessidade, de capacidade dos locais, de não muita aglomeração e tudo mais, né? E eu confesso que naquele momento eu falei, vixe, ruiu, agora os espaços vão ter que ser reduzidos e tal. Mas, assim, realmente aí durou nem um ano e as festas grandes já voltaram. Né? E graças a Deus, né? Não desrespeitando as orientações governamentais. não Não tudo precisava mais. desrespeitar nada, mas eu acho que você pontuou bem. Começaram a acontecer alguns Regras cuidados sem vazamento. que não tinham base. Eu tive Da onde vem? noiva, vou citar um caso. cita. Ficou quase 5 anos comigo, porque, ouça, ela fechou comigo em final de 18 para casar num mês que seria talvez início da pandemia, né? Então, assim, deu mais... Não chegou a dar 2 anos. Quando a gente fala 18 e 20 é por conta dos meses. Isso. Deu quase 2 anos aí de antecedência. Adiou e ela teve uma intercorrência no âmbito que pessoal, judiação. tal. O pai ficou mal, mas graças a Deus, né, Deu ficou tudo bem, tudo. E ela se casou esse ano, 2023, Nossa. né? Então, assim, quem queria realmente fazer uma festa grande, né? Teve que Como esperar. manda o figurino, esperou E se e afastar conseguiu. daquilo, né? É. Tirar Não aquilo não era de o momento perto. também. Energeticamente, Ai, deixa isso. ali do lado, porque senão sofre, né? Exato. Mas aconteceram vários casos. Mas, assim... Não desdenho, faço alguns casamentos de menos de 100 convidados. Há quem Não, intitule eles mini. são charmosíssimos São. quando você realmente pode caprichar. Se a ideia é você fazer, às vezes, reduzido e realmente fazer muito caprichado, é incrível. O né? mini wedding pode Ele- ser ele teria clássico, que ter esse pode objetivo. ser contemporâneo, pode Sim. ser intimista, mas ele não pode deixar de ser chique como todos. É isso aí, exatamente. Concordo E aí, com você. puxando esse gancho também, que a gente viu um movimento muito forte das flores, que eram sem, assim, protagonistas e continuam sendo, mas assim, a entrada do mobiliário e da decoração e da iluminação com muita força, né? Sim. Então hoje a gente tem os lounges com... Isso é uma tendência? Você acha que isso volta? Sabe por que isso é uma tendência e eu acho que não vai... Talvez isso se torne... Talvez algum dia algum grande pensador de eventos chegue e diz isso é clássico, né? E entra pro hall de ser uma festa realmente clássica. Esse movimento contemporâneo, desses vários estilos que a gente mencionou, que geralmente os espaços, a escolha do espaço tem uma conexão com natureza e é uma festa mais fluida, porque eu sempre digo que assim, a gente só vai para uma casa de eventos porque a gente não consegue receber na nossa própria casa. Vamos Isso. partir desse princípio. Por que uma festa para 20 pessoas, um churrasco, um aniversário você faz na sua casa? Porque comporta de forma legal, né? Então, assim,
eu acho que esse momento contemporâneo, eu acho que ele deu uma desconstruída nessa suntuosidade que o clássico pedia. E você recebe de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais orgânica, um pouco mais despojada. Uma evolução mesmo. Há uma evolução. Haja visto os casamentos, por exemplo, que a gente tem 50% de lugar em mesa, que é mais formal, ali pro jantar. Eu acho isso uma paixão. E uma parte em lounges pra galera jovem, pros amigos e tudo mais. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu vejo os eventos ou nesse formato que é bem radical, meio a meio, ou tendo lugar em mesa pra todo mundo, que daí é fato, os convidados chegam, se apoiam nas mesas, ali colocam as suas clutches, os seus celulares, a sua... Eles encontram um lugarzinho PD pra chamar de lugar meu, né? Aquela coisa... Eu posso deixar minhas coisas aqui. Te tratei com carinho, essa mesa Isso. leva o teu nome. Isso. Mas você vai ficar no bar, você vai ficar num bistrô, Na você pista. vai ficar na pista, É uma no grande lounge. sala, né? Uma Então, grande... sim, eu aposto em dizer que as festas, elas vão ser... Vai ser mantido esse estilo mais descontraído, assim. Ah, que é uma delícia, né, gente? É uma delícia, é diferente, porque as pessoas, as festas de casamento, elas são grandes festas de família e amigos. Você quer se misturar. Ô, Cris, você, de frente com o Aldo, Fale. aqueles. E Raíssa, você como mãe do noivo, você como noiva, vocês sentaram? Teve um momento de sentar e ficar ali? ou vocês meu só filho, ficaram... você não tem noção, eu tô sem unha do pé até hoje. Eu Vou adoro! colocar verdades na mesa. Mentira! Eu não saí da pista um segundo, não é verdade? Maravilhoso! Não saí. Eu fiquei de sapato. E uma última pergunta aqui, pra encerrar o meu momento entrevistador. Você é aquela noiva que fala, eu faria realmente tudo de novo, minha festa foi incrível. Eu falei pra você, eu falei, quero casar de novo. Mas a gente ia gravar aqui. A Raíssa quer casar de Tava novo, na ela pauta, quer vestir querida. vestido de noivo. Tudo de Tudo de novo. novo. Não é Foi muito incrível? rápido. Mas Foi por muito quê? Por rápido. conta de toda essa leveza do processo. Sim. É rápido, isso é muito importante dizer, porque eu falo, gente, curtam, dá um oizinho da pista. E outra, a gente tem uma relação boa de família. Total. Tanto... A Raíssa trabalha comigo, a gente tem essa facilidade, mas os pais da Raíssa, com o meu marido, o Matheus, a gente é muito misturado e muito bom nisso. Legal. Então isso não teve estresse. Como a não gente vai dar fala. certo uma festa Tem que dessa? dar. Legal. E eu lembro de ouvir muito assim, porque o casamento é só pra convidado, o casamento não é pros noivos. Eu falei assim, eu não vou cair nessa. Eu entrei com isso na minha cabeça, eu falei, eu não vou cair nessa. Meu, Eu isso vou é um aproveitar. bálsamo pra mim, sabe? Assim, porque, gente, que... Ela não caiu nessa mesmo. Caiu um pouquinho, A ela caiu unha nessa, ficou- tá? Gente, vamos pra próxima pauta, porque aí os detalhes... A gente deixa depois que É, acabar a mas gravação. olha, eu olhei aquele casamento. Tem um momento onde você olha aquilo tudo e cai um bate assim, cai não é ficha mais, né? Um download. Um download. Eita, acontece. como é tecnológico. Certo, exato. E você olha aquilo e você tem que se tocar do quanto você quer curtir aquilo e quanto você quer estar com aquelas pessoas que você chamou pra perto. Viu, mas Sabe? Mas isso... são perfis, porque aí você tem... eu acho que os pais olhando aquilo, é um filme que passa na tua Aí cabeça. vem o emocional, É. tô lançando definitivamente pro mundo. E eles curtindo muito, Total. sabe? Os Ela ficou nossos- sem unha mesmo. E que é verdade isso. É Não, verdade. eu acho maravilhoso. Eu levei um susto, na hora que eu olhei, eu falei, mas o que aconteceu aqui? Ela falou, você não vai acreditar. Foi aquele dia, assim, do Cê casamento. jura? Juro. Eu, como convidado, já rasguei a calça. Aí eu, belíssimo, tirei meu blazer, fiz uma amarrei na cintura, assim, e pensa E que eu parei de ir até acabou. o chão? Não foi, Não. lógico. Tá certo. Hoje eu não tenho mais Nossos- condições físicas, mas... Mas, assim, os nossos pais Quem te curtiram ouve? demais, assim. Todos todo nós, mundo, a gente ninguém conseguiu sentou. dançar, a gente conseguiu Foi. estar com as pessoas, mas era uma alegria muito grande de olhar eles felizes com aquilo que funcionou. Legal. Exato. Agora, E- deixa eu falar uma coisa, você mencionou a floricultura, né, a diferença, mas, assim, era floricultura antes. Era... Essa categoria de trabalho, esse escritório de design, não é pouco falar que é um designer mesmo. É. Porque você ia na floricultura. Ia. Eu Você foi? fui. Olá. Tô lembrando aqui. É. Meu casamento tinha a época a Chile. Era numa É, floricultura. foi uma das floriculturas mais antigas, Entendeu? Campineira, em Você tinha Campinas, que tem ir, super você, é respeito. óbvio que o processo era muito diferente, mas, por exemplo, Você casou eu no Royal. casei no Royal, lá você já tinha os formatos Já das tem coisas. mesa, cadeira, já tem tá todo o tudo. mobiliário. E mesmo o seu jantar, você não personalizava. É. Por isso que você consegue, agora, fazendo essa viagem com vocês dois, Aham. você consegue sentir que aquele casamento foi realmente só seu e você sabe que você entregou o dela. O dela. Porque foi assim que aconteceu. Começou-se do
zero, Do teve zero, todo o entendeu? briefing, E né? você, quando você vai mostrar, talvez, o casamento dela pra outra pessoa que fala, nossa, eu quero igualzinho, não vai ser exatamente idêntico, vai ser melhor pra aquele casal. Pra aquele casal. Foi o que eu disse no início, não tem melhor nem pior, tem o Não, exclusivo. na minha época, era todos, era um padrão. Meio padrão? É, uai. Ai, eu acho maravilhoso. Você É que não é da tinha- minha época, me conta. Você tinha... Muito simples. Checklist rapidíssimo. Entendeu? Eu peguei um pouquinho Mas da... eu prefiro, mas eu vou fazer quantos anos de casado? Eu já até perdi as contas. Eu casei em 89. Meu Deus, Entendeu? Cris, O ano que vem faz como? 40 Ai, que não eu tô sei. com o meu marido desde o namoro. Ai, Mas já bora fazer uma boda? não é? Eu Maravilhoso. já passei de 25. Eu acho que ano que vem deve ser 30 ou alguma coisa por aí. Certeza. Não, mas e aí assim, quem conhece seu Instagram, por exemplo, sabe que você de fato personaliza. Sabe que você precisa ser melhorado. As redes sociais, hashtag fica a dica. Hashtag nos conta. Agora eu, Gente. agora eu vou chamar aqui. Seu Instagram é ótimo, porque todo o seu trabalho tá lá. A gente vai olhar mesmo. Total. E Pode ser melhorado porque a gente quer fazer É que isso eu, pra sabe ele. o que eu tenho? Eu tenho muito conteúdo Então, mas legal, a pena muito você parado, colocar. parado, Então, parado. e outra, o que Represado. Represado. Vamos abrir Exato. essa porta. Vamos e deixar fluir, assim, Mas tudo. assim, o que eu ia falar é que, por exemplo, teve o casamento que você fez naquele castelo. Aquilo lá parecia um trailer do Netflix. Realmente, você puxou tudo, acho que aquela noiva queria algo medieval e etc. Gente, aquilo lá... Na verdade, eu acho muito legal você, né, fazer essa deixa. E eu já fazendo o jabá, se você chegou até aqui nesse podcast, é porque para aqueles, né, rola um interesse, você está gostando. Dentro desse contexto todo que eu falei de estilos, é muito comum, gente, você encontrar, por exemplo, um decorador que tem um certo DNA, outro que tem um certo viés e tudo mais. Há uns 8 anos atrás, quando eu tive esse choque, essa mudança, eu confesso que eu já disse aqui que eu tenho DNA clássico. E aí eu fui me moldando, mas só chegou num momento, eu falei, gente, tá, mas quem sou eu dentro desse cenário todo? E aí, num belo dia, eu tava fazendo um casamento que o mood era preto, branco, dourado, cristais, espelho, né? Consegue ver uma Sim. coisa clássica com toque de modernidade. O outro era num lugar super rústico, conectado à natureza, onde eu estava usando fibras naturais, tecido mais rústico, linho, muita madeira, troncos, folhagens, né? Então, eram duas disparidades muito grandes. Nesse dia, eu tive um start. Aliás, eu vou procurar hoje e eu vou repostar. Ah, que legal. Eu mesmo postei, eu coloquei versatilidade. Que eu falei, Aldo, você não precisa viver dentro de uma caixinha. Eu tive esse momento. Então, assim, aí eu vou surfar em todas as ondas. E dentro disso, realmente, às vezes eu falo pra minha noiva rústica, olha, não olha muito, que minhas últimas postagens tá muito clássica. Ou então, pra minha debutante temática, olha, tem muito casamento no campo, né? Então, assim, realmente eu surfo em todas as ondas. Mas esse casamento foi um espetáculo à parte, não, Foi, assim, foi. dentro do, como a Cris disse, pra ela aquilo foi o must. Não sei se é correto eu dizer o nome, mas Lara e Guilherme é um casal que eles vivem aquilo, né? Todo mundo diz, nossa, me senti no Game of Thrones, né? Eles vivem aquilo. A lua de mel deles foi um destino que envolvia essa temática. Ai, que bacana. Eles vivem aquilo. E aí eles escolheram, lembra que eu disse, a começar pelo local. Então eles escolheram um castelo, onde ia ser alocada essa cena de gravação. Sim. E aí toda a cenografia, o dress code, claro. Então ela se casou com um vestido. Aliás, eu achei o vestido dela lindo, porque era um vi. classicão que não chegava, na minha opinião, ser um temático medieval. Eu vi um bom gosto incrível ali, né? E É uma é isso. leitura, né? Lembra, tudo que nós falamos até agora é como se agora fosse a prova, né? A prova final. Então você entende que tudo se conectou. Então, assim, as flores, o local, a cenografia, as músicas, então tinham, assim, personagens que compunham toda aquela cena, né? Você vê, eu às vezes eu falo, se eu fosse um espectador, eu acho que eu teria dúvida se aquilo tudo saiu da mesma cabeça pensante. Eita, como habla! Mas acontece que dá Mas muito trabalho. São muitas Muito. pontas pra serem costuradas ali. Justo. Total. Entendeu? E sendo bonito no verso e pela frente, né? Exatamente, não pode deixar as arestas. Então, assim, é isso mesmo. Que bom, olha, estudou sobre o decorador, né? Mas tudo faz tempo. Ele faz esse clássico, ele faz o Faz. moderno, mas a As gente noivas faz
também. pesquisam sobre você. Eita, eu sei o que fez aliás, no verão passado. Eu acho que nessa primeira reunião você tá sempre numa desvantagem ali, porque a pessoa já foi saber tudo Pois de você. é. Você não sabe nada Tá sendo da noiva. uma sessão terapêutica aqui. Eu preciso ver com outros olhos. Eu não Pode tinha ser. pensado, mas a pessoa Lógico. que você vai receber o mais tarde hoje sabe tudo sobre Eu você. vou contar algo que já, pra ela, Ela nossa, só já vai sabia. ter certeza se aquilo tá batendo aqui. Se não é contraditório, vamos pra página 2, Vamos. justo. E aí, assim, a gente já tá quase chegando no final do nosso... Mentira, onde a gente vê não, isso? Não. Tem- Ah, isso eu tenho um Eu truque. tenho um truque aqui, ó. Só o olhinho aqui em cima. Eita, você não avisou. Ai, que câmera eu tô, porque eu bem olhei. Gente, tem como rever esse Vamos produção? cortar. Não, ele perguntou ontem pra mim. Mas eu tô falando editado. muito. Eu falei, não, amado, ó, prepara que aqui tudo é na íntegra. Gente, eu não falei um palavrão. Ó, que Graças beleza. a Deus. Eu gaguejei uma vez apenas, mas já, Não, né? estrela, A gente Ai, pode tô saber em sentindo qual muito. minuto. Não, não sabe, tá tranquilo. Aqui, ó o olho agora ali. Mas assim, queria perguntar se você já tem, por exemplo, alguma tendência, algo que você imagina pra 2024, 2025, que a gente sabe que os casamentos são feitos com muita antecedência, né? Então, algo que tem aí na sua mente que você queira compartilhar. Na verdade, é claro que assim, eu sou talvez um formador de opinião dentro do meu mundinho. Sim. Vou falar mundinho porque eu também não vou ser pretencioso. Cada um tem o seu mundinho e tá tudo certo. Sim. Se quiser chamar de mundo também, né? Ou de Enfim. mundão. Ou de mundão, mas dentro da minha realidade eu posso ser um formador de opinião. Mas óbvio que eu também bebo nas minhas fontes, né? Eu Claro. também me sirvo, né? E hoje nós temos aí uma belíssima internet, né? E a gente vai tentando se manter. Eu não vou mentir que ainda, eu acho que tudo que é tendência, e a minha colocação aqui, eu já fui falando de forma Pincelada distribuída e ali, pincelada isso. em tudo. Eu vejo e sinto, e já vi realmente, que com um pouco de parcimônia eu digo que esses Destination Wedding tá sendo cada vez mais tendência. Uhum. Eu falo porque eu fui poucas vezes à praia fazer casamento. Eu já cheguei a outro estado fazer casamento, mas assim, não é muito, né? Então eu fico muito feliz quando a gente é convidado para isso. Então eu fico preocupado. Poxa, Destination, mas se eu não for, para mim não vai ser comercialmente legal. Sim. Mas isso tá sendo uma tendência para que os noivos ofereçam aos convidados uma experiência de uma viagem. Mas uma coisa que eu tenho percebido, tá muito assim, já era, mas cada vez tá mais, o convidado da capital vir pro interior. Esses dias eu fiz, por exemplo, uma Isso tá noiva... acontecendo muito. Um casamento... Mas assim, olha que A curioso. gente tá entrando na moda. A gente tá na moda. O quê? Eu fiz uma do litoral. O casal é de Santos, ou seja, não seria mais teoricamente conveniente praia, lá? ir pra praia, ir pra algum litoral norte, enfim, tal. Não. E assim, Ele quer o todos os diferente, convidados né? vieram pro interior. Então, assim, se todos vierem pro interior, maravilhoso, apoio esse Destination. Isso é uma tendência. Agora, sobre o estilo mesmo, cada vez mais... Eu acho que essa coisa do receber com conforto, do receber de forma mais gostosa, da festa, ela ser uma festa no sentido literal. Haja visto os buffets, todos já se moldaram. Hoje, raramente você tem, não contesto porque eu amo uma mesa posta, tudo, mas raramente você tem aquele jantar e tal, geralmente é tudo em bowl. Então, assim, eu acho que ainda continua sendo tendência você receber bem e fazendo o seu sonho, seu casamento, suas regras. Ai, eu amei. Muito bom, olha só. Não, temos uma... Só que agora eu peguei uma pergunta que me veio aqui, que eu não brifei você, não Eita, avisei. Jesus. E eu quero fechar o No finalzinho ela episódio. vai fazer isso, cara. Ai, não Eu sei. Não sei. Como seria o seu casamento? Eita misericórdia! Carlos, como seria o nosso casamento? Me impressione. Não, você que vai ter que fazer, ué. O meu casamento seria, não, será. Porque Será? a gente Mas soube aí de Será? uma aliança, não Pois sei das não, quantas. aliás, a gente soube Eu tô sem hoje. Aliás, Guarda A a mão veio pra onde? mãozinha. Aparece a mesa, né? O meu casamento, eu não vou mentir que já me tirou já me causou insônias, porque por eu surfar em todas essas ondas, eu vou de uma coisa super clássica, todo mundo black tie,
que me agrada, porque eu falo sobre receber de forma despojada, mas eu não desgosto de uma coisa black mas tie. é bacana demais. Muito! Demais. Com as mulheres todas muito bem produzidas e de longo, e os homens, assim, sabe, seguir a risca. Sim. Eu gosto muito real, eu não vou mentir. Ah, mas eu vejo muito isso em você. Sim, eu gosto demais, mas eu também gosto de um welcome drink antes da cerimônia, com todo mundo tomando uma deliciosa Heineken, petiscando já, e os noivos ali participando, e depois ir para uma festa descontraída. Acho que vai ter que fazer um casamento de 2, 3, De 4, 3 5, dias. 6 dias. Ai, eu também acho. No lago de Como? Eu ia falar tomo. Viu? A produção já tá dizendo, eu tô ficando aqui nervoso. A gente, né, tem mais tempo. Não A temos. gente pode gravar mais 10 minutos e depois edita, gente. A gente pode, você pode voltar outro dia, o que você acha? Olha, e eu tinha cola aqui, viu? Você quer contar? Conta pra terminar. Não, na verdade, assim, na verdade, é uma satisfação trabalhar com isso. Claro que a gente aqui tá num bate-papo gostoso, numa terça-feira de manhã, tá todo mundo com a agenda super tranquila, só que não, né? É maravilhoso, a gente trabalha com sonho, mas é um trabalho como outro. Como a Cris, no comecinho, falou, isso se transformou num grande mercado. A gente tem muitas histórias pra contar. Eu falo que se um dia eu escrever um livro, vai se chamar Entre Véus e Grinaldas. O nome. Tem muita coisa, tem coisa legal, coisa engraçada, tem coisa triste, tem coisa... vai dar personalidade. Eu acabei de citar, talvez até como último, enfim, eu citei do meu casamento, que eu iria do black tie para um welcome drink e os noivos participando. Eu tive recentemente uma noiva, se casou numa fazenda, um casal extremamente alternativo, despojado. A noiva participou do welcome drink. Ai, que Ela legal. botou um tênisinho, um vestidinho curto, super despojado, tipo Foi. tô numa balada. Os convidados E daqui chegando. a pouco eu Os volto. convidados chegando, eles. Eita! Dava aquela medida e ela belíssima, com uma cerveja, participou ali desse. isso! Participou daquele momento, super gostoso, mas era um welcome drink, tinha música, Sim. tinha várias bebidas e tudo mais. Ela foi, finalizou o cabelo, botou o vestido e partiu casar. Tem muitas Que novas delícia. ideias chegando. Então, você entende? Isso talvez pode ser uma tendência, porque hoje, esse momento, Sem eu acho injusto. previsibilidade. Sabia que eu fico pensando? O noivo tá ali confraternizando, vendo todo mundo e tal, e a noiva tá ali. Mas eu falo, é que Concordo. assim, a gente não eu, por exemplo, eu não recebi ainda vídeos e as fotos oficiais. Então, eu não vi o Matheus entrar, eu não vi minha mãe entrar, eu não vi minhas avós entrarem, os padrinhos, eu não vi isso. Não vi. Ai, vou Tá chorar. vendo como não acabou ainda tem a expectativa da Mas noiva. esse que eu acho Exato. que é o grande barato desse setor. Ele é outra coisa. Justo. Justo. Entendeu? Tem muita competência envolvida agora. Muito. Sabe? Por isso que os negócios tiveram que mudar. Certo? Aquela floricultura. Essa adequação. Isso é a vida, né, gente? Todo ela mundo vai se evolui. adequando. Isso é o grande Exato. barato dessa Quando história. que há uns anos a gente tinha um estúdio como esse pra Exato. gravar, né? Do Enfim. nosso lado também aconteceu essas coisas, Sim. né? com Você certeza. vê, E a vamos gente nos- tinha lá uma redação onde a gente escrevia uma revista e hoje a gente tem uma rede social, um portal de notícia, um podcast e vamos que vamos, Exatamente. entendeu? E olha, eu preciso falar uma coisa que eu tenho bastante orgulho de receber. Primeiro de receber você, que é queridíssimo, entrou pra nossa vida, pra nossa história, mas Demais. especialmente por a gente fazer um podcast em Campinas e continuar trazendo pessoas tão especiais da nossa convivência, da cidade, da nossa região, porque tem muita coisa boa acontecendo aqui e profissionais aptos para realizar todos esses sonhos. Você sabe que a gente é obviamente, de uma cidade grande. Nesse ramo de eventos, nós temos muitos profissionais. E, assim, é muito legal a gente fomentar isso, porque ainda tem gente que muitas vezes não conhece todo esse mercado. Sim, exato. Vamos ter que fechar. Ai, gente, ó, vou ter Ó, que encerrar. Vamos ter parte 2? Vamos ter. Parte 2. Já fica aqui, então, a dica da parte 2. Muito obrigado, eu amei muito. Muito Eu obrigada. que Você agradeço sabe que você também. mora no meu coração, Ai, no que nosso delícia. coração. Foi uma das maiores satisfações do meu casamento mesmo, ter entrado naquele salão e visto tudo como se você me conhecesse há muitos anos. Ai, então, muito obrigado. eu admiro muito o seu trabalho. Muito Foi uma obrigado. honra ter você aqui nesse bate-papo, nessa terapia. Que foi Amei, eu nem gastei com a terapeuta. Mas, gente, obrigado pelo convite. Quando quiserem, foi difícil a gente marcar, porque a agenda delas é como? A delas, né? Briga, né, a agenda ali, né? Mas, assim, eu tô à disposição, eu vou amar. Me perdoe, eu hablo mesmo. E A gente gosta gente tá disso, aqui pra né? isso. Isso aí. Gente, muito obrigada. Se você assistiu até aqui, como ele falou, gostou, né? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nada. E até a próxima.